se o debate climático global saísse dos grandes centros urbanos e viesse para o sertão da Paraíba? É isso que propõe o pesquisador Carlos Magno, coordenador do Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá. Magno, nascido no semiárido, em São José de Espinharas, município localizado na região metropolitana de Patos, quer trazer mais visibilidade para a Caatinga, um bioma que enfrenta a seca há séculos e possui muito a ensinar sobre resiliência climática. Segundo o estudioso, os programas desenvolvidos no sertão podem ser uma inspiração para a Amazônia e o mundo, especialmente para regiões que agora também enfrentam secas severas. A Amazônia está sofrendo uma das secas piores que já existiu. Mas parece que é tudo novo, parece que, na verdade, essa coisa da seca é algo que é uma novidade. E a minha grande questão, ou seja, o debate que eu faço é assim, olha, a gente aqui no semiárido, desde que a gente se entende por gente nesse lugar, os nossos tataravós conviviam com secas anuais, assim como tem na Amazônia, os rios secam, os rios aqui sempre secam. Na verdade, o rio aqui tem água só 2, 3 meses, depois ele não tem mais água, ele tem bancos de areia, que a gente sabe que a areia está embaixo. Obviamente, guardadas as proporções dessa diferença, o meu debate, na verdade, é que a gente possa construir uma narrativa que o semiárido possa, de fato, ensinar, porque a gente tem muito conhecimento acumulado com relação à convivência com o semiárido, ou seja, como se a gente se adapta nesse bioma, como a gente pode construir estruturas e tecnologias sociais adaptadas a essa região e que ajudam a população a se adaptar. O grande debate global é o seguinte, quando as pessoas falam de mudança climática no mundo, e quando as pessoas olham para o Brasil, elas olham para a floresta amazônica. É como se, na verdade, a gente só tivesse a Amazônia como um grande bioma. E, na verdade, a gente tem um grande bioma importante, que é exclusivamente brasileiro, a Caatinga, que significa mata branca. Aqui atrás a gente tem uma craibeira, que é uma planta da Caatinga, que vai florir justamente no período de mais seca. A gente está em meados de outubro, a gente chama aqui do Breobró, que é setembro, outubro, novembro e dezembro, que são meses que a estiagem ela fica muito, a temperatura deve chegar na casa dos 40 e pouco, e a umidade cai muito. Mas ela está florindo agora. Isso é uma resistência dela, isso é um processo de evolução que essa planta teve nesse bioma, que ela só tem nesse lugar do mundo. Em nenhum outro lugar você vai encontrar uma planta que vai florir exatamente na estação mais seca. Então, eu acho que assim como a natureza, os humanos que vivem nesse lugar também evoluíram assim. Então a gente aprendeu a lidar. Exemplos de programas que a gente tem hoje, que são um sucesso no processo de adaptação, é o programa 1 milhão de cisternas, que foi construído desde 99, que tem 25 anos. Mais de 1 milhão e 200 mil cisternas estão construídas em todo o semiárido brasileiro. Eu não tenho dúvida que esse é o maior programa de adaptação climática em terras secas do mundo. Ou seja, imagina o que é a minha mãe, a minha avó, que andava quilômetros para buscar água e água de péssima qualidade. Há 50 anos atrás, uma seca matava 1 milhão de pessoas no semiárido, principalmente idosos e crianças, por contaminação, por fome. As últimas secas que houve foi entre 2012 e 2017. Foi uma das maiores registradas em quantidade de água, mas ninguém morreu. Então, isso é resultado de programas como esse, que garantem o básico, ou seja, uma água que coleta água da chuva e que as famílias usam no período da seca. Ou seja, nunca chove tão pouco que não enche uma cisterna. Então, eu destacaria esse programa. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é o reflorestamento da Caatinga, ou seja, um processo de restauração ecológica. E esse precisa ser urgente, porque a Caatinga está sendo devastada. A gente só tem metade da floresta do semiárido em pé, todo o resto virou lenha. Para ele, não faz sentido que o centro do debate climático mundial seja em Nova York, enquanto o sertão nordestino vive a seca extrema e pode oferecer soluções já adaptadas ao clima severo. O pesquisador diz que é preciso ter um olhar diferente para o semiárido, como um local de conhecimento acumulado. A Semana do Clima de Nova York é um evento super grande que vem gente do mundo inteiro para discutir clima. Grandes fundações, corporações, famílias que têm muito recurso, que querem investir nessa área de clima, que querem construir alguma coisa positiva. E a gente primeiro tem que visibilizar não só a Amazônia no Brasil, mas também o semiárido. Imagina se a gente faz a Semana do Clima debaixo de um pé de juazeiro no sertão da Paraíba. Essa foi a provocação. Por quê? Porque eu não posso ir para Nova York, gastar muito dinheiro, emitir muito carbono, para discutir uma solução climática na cidade de Nova York para o semiárido. Eu preciso vir para o semiárido discutir uma solução climática e escutar o povo daqui que está sofrendo esses efeitos. E trazer as pessoas para enxergarem isso aqui. Eu acredito numa coisa que diz assim, onde o pé não pisa, o coração não sente.
Você não consegue pensar no lugar se você não conhece. Então eu fiz uma provocação que é disso, o ano que vem a gente vai fazer uma semana do clima na Caatinga. A gente quer trazer as pessoas para conhecer esse lugar e escutar as pessoas daqui. Porque a gente tem soluções climáticas para o mundo inteiro. Se a gente tem soluções, porque a gente já viveu. Quando o mundo está discutindo agora a crise climática, o aquecimento global, são 8h30 da manhã, muito provavelmente aqui deve estar com mais de 30 graus já. Então, assim, as pessoas estão discutindo isso quando está aquecendo, que vai para 25 graus. Aqui, 8h30, está 30 graus. Quando for 3 da tarde, está mais de 40 graus. E a gente vive aqui nesse lugar. E a gente convive com essa realidade. E isso não é de hoje. A gente convive com isso há centenas de anos. Então, assim, a gente tem muito a ensinar nessa perspectiva de como viver nesses lugares com esse aquecimento global, com essa mudança do clima. Magno critica o uso da Caatinga como um polo de transição energética, com grandes parques eólicos que, segundo ele, não têm oferecido grandes benefícios para as comunidades locais. Imagina se a gente tivesse um grande projeto de restauração ecológica de centenas de milhares de hectares de caatinga aqui. Ou seja, seria incrível isso. Você já tem energia chegando aqui, energia eólica, mas ela tem chegado aqui de forma muito atravessada, porque tem muitas denúncias, na verdade, de que a energia tem chegado sem uma clareza, sem uma consulta livre, prévia, informada. Ou seja, as comunidades muitas vezes estão ali achando que vão ter muita vantagem, mas terminam não tendo. Então, é preciso também reconstruir, sabe, Roberta? Porque quando houve o processo de colonização, há 500 anos atrás, aí hoje não tem mais colonização. Mas, no fundo, essas empresas todas que estão explorando a nossa energia aqui e levando todos os recursos para fora, é também um processo de colonização, porque eles estão tirando de nós, veja, nós passamos a vida inteira levando sol na cabeça. Aí agora, vem grandes empresas, instalam grandes parques e essa riqueza nossa, ela vai toda para fora. Porque, infelizmente, essa tributação da energia, ela não tributa aqui, ela tributa no consumo. Então, tipo assim, toda a energia que está sendo captada aqui, ela está tributando lá onde ela está sendo usada, e não aqui. Ou seja, ela não enriquece o nosso lugar. Então, o grande debate também é para rediscutir esse processo de desenvolvimento. Porque a gente quer desenvolvimento para o nosso povo, para o sertanejo e para a sertaneja. Para 2025, além da Semana do Clima, está sendo planejado um intercâmbio com ribeirinhos. A ideia é trazê-los para conhecer como o povo do sertão se adapta ao clima e enfrenta a seca. E, com isso, mostrar na prática as soluções desenvolvidas para viver e resistir no semiárido. A gente tem planejado para o ano que vem era trazer um intercâmbio com ribeirinhos da Amazônia para conhecer o semiárido, para ver realmente como é que a gente vive aqui nessa situação, né, de pouca água, mas como é que a gente se reinventa e, sobretudo, sabe, Roberto, como é que a gente é feliz aqui. Porque esse é o grande debate, assim, a gente precisa viver aqui triste, né, se reclamando, não, a gente tem que ser feliz, porque a gente nasceu para ser feliz. Então a gente precisa reconstruir essa narrativa toda e, obviamente, com as condições objetivas que dependem estruturalmente de políticas públicas, ou seja, dos governantes, desde quando eu voto no vereador, no deputado, ou seja, isso tem a ver com toda essa cadeia, porque quem faz a lei, quem aprova o orçamento para essa área de clima é o governo, mas também com a própria sociedade. A sociedade precisa compreender isso, né? Ou seja, quando eu jogo um lixo na rua, quando eu queimo, quando eu vou lá e arranco uma floresta toda de caatinga para botar uma área, ou seja, eu preciso pensar que isso tem um impacto muito grande na vida de todos nós.